O pH significa o potencial hidrogeniônico. É uma medida com escala de 0 a 14, criado pelo dinamarquês Søren Sørensen em 1909. É uma medida para classificar a acidez de cada substância. Todos os seres vivos têm o pH ideal para que ela possa crescer e desenvolver da melhor forma. Por exemplo, as plantas. Tem plantas que preferem o pH mais ácido no seu solo para poder absorver melhor os nutrientes e poder crescer da melhor forma. Por exemplo, as azaleias e os mirtilos. Mas também existem plantas que preferem o pH neutro, em torno de 7, ou então mais alcalino, que é acima de 7. Assim como também tem vírus, bactérias, parasitas que vão se dar melhor em ambiente ácido, como por exemplo, desenvolve ou vai estar bem dentro do seu estômago, que é extremamente ácido, mas tem vírus e bactérias que preferem o ambiente mais alcalino. Agora, no caso dos animais, assim como nós seres humanos, não é só um pH dentro do nosso organismo. Cada parte do nosso corpo tem um pH adequado para desenvolver da melhor forma. Então, dependendo do pH que o seu organismo tem, ou cada parte do seu organismo apresenta, vai determinar também a sua qualidade de vida. pH potencial hidrogeniônico. Vamos falar sobre isso? Esse pH, que vai de 0 a 14, tudo que for abaixo de 7 é considerado pH ácido. Tudo que for acima de 7 é considerado pH alcalino. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o ácido de uma bateria, por exemplo, ele tem um pH 0. E do outro lado, por exemplo, a soda cáustica que você conhece, ela tem o pH 14, ou seja, no extremo da alcalinidade, enquanto que a bateria é o extremo da acidez. O nosso estômago apresenta um pH em torno de 1,8 a mais ou menos 2,0. O limão, que é um alimento extremamente saudável, ele tem um pH de 2 quando você consome, mas ela se torna alcalina quando for absorvida. Os vinagres em geral têm um pH em torno de 3, o tomate em torno de 4, o café em torno de 5, leite e derivados em torno de 6. A água, em geral, ela é neutra, está em geral em torno do pH 7. O nosso sangue é levemente alcalino. Se você utilizar bicarbonato de sódio, ela tem um pH em torno de 9. Aqueles antiácidos que você usa quando você está com uma queimação azia, ela tem um pH em torno de 10. Uma solução de amônia, 11. Sabão, 12 e assim por diante. E no nosso organismo, cada parte do nosso corpo tem um pH mais adequado. Por exemplo, a nossa pele. A nossa pele tem o pH em torno de 4,7 a 5,75, ou seja, a nossa pele tem o pH levemente ácido. E, portanto, para que você possa manter a sua pele da forma saudável, procure não utilizar sabonetes, sabão, shampoo que tem o pH alcalino, porque isso pode comprometer, né, o pH da sua pele e destruir, por exemplo, a microbiota que existe na sua pele. Elas que protegem a sua pele. E se você destruir essa microbiota, com certeza você vai ter problema de uma pele mais seca, desidratada e também pode trazer coceiras e assim por diante. A saliva, ela pode estar entre 6,8 a 7,5. Ela varia porque vai depender daquilo que você comeu, por exemplo, no seu jantar, e o pH da sua saliva de manhã pode estar alterada conforme o que você consumiu. O nosso estômago, como já falamos, ela tem um pH em torno de 1,8 a 2,0, máximo 2,5 seria o ideal, né? Então, extremamente ácida. Algumas pessoas perguntam, como é que uma acidez tão baixa não corrói a parede do estômago? É que o nosso estômago, ela já está preparada para isso. Ela tem um muco que protege a parede do nosso estômago. Assim como todos os duodeno, o intestino delgado, cólon, todos eles são alcalinos. A nossa urina, ela pode também variar em torno de 5 a 8, dependendo daquilo que você comeu
e daquilo que você bebeu. Se você consumiu mais alimentos e bebidas ácidas, a sua urina também vai sair com o pH mais ácido, e vice-versa. O suco pancreático também é alcalino, a bile é alcalina, o fluido vaginal ela é ácida, também como mecanismo de proteção das mulheres. O sêmen já é alcalino, e o nosso sangue, que é a base para formar o pH ou equilibrar o pH de todos os outros tecidos, ela tem que estar em torno de 7,35 a 7,45, que é o ideal. Ou seja, a maior parte do nosso corpo ela é alcalina. Então, dependendo daquilo que você come, entre alimentos ácidos e alcalinos, todos são importantes, vai determinar o pH do seu organismo. E por que é importante manter os tecidos que devem ser alcalinos, alcalinos? Justamente porque o Otto Warburg, que é ganhador do Prêmio Nobel em Medicina em 1931, ele provou que o câncer ela não desenvolve em ambiente alcalino, porque ambiente alcalino significa também um ambiente mais oxigenado. Otto Warburg disse o seguinte: quando há uma queda de pelo menos 35% do oxigênio mitocondrial por pelo menos 48 horas, células normais se convertem em células cancerosas. O que significa isso? O nosso corpo é constituído de aproximadamente 38 trilhões de células. E elas são células aeróbicas, ou seja, depende de oxigênio para a sua sobrevivência. Mas quando você começa a ter uma deficiência de oxigênio, porque o seu organismo está mais acidificado, essa redução de oxigênio vai fazer com que as células venham a morrer. E todos nós temos o instinto de sobrevivência, e as nossas células também. Então, quando chega na iminência dela morrer por falta de oxigênio, ela tem duas opções: ou ela morre, ou ela muta, ou seja, ela pode se transformar num câncer. Porque se ela se tornar uma célula cancerosa, agora ela prefere ambientes ácidos, ou seja, um ambiente sem oxigênio. Portanto, se você mantiver os tecidos do seu corpo, seu organismo em geral, ácido onde deveria estar alcalino, você está favorecendo o surgimento de, por exemplo, de células cancerosas. Dependendo daquilo que você come, entre gorduras, proteínas, vitaminas, minerais e todos os outros nutrientes, é que vai determinar aonde vai estar o pH do seu organismo. O nosso sangue, que é a base, porque a partir dela é que vai levar todos os nutrientes para todos os outros tecidos também, o sangue, ela tem um limite. O mínimo é 7 e máximo é 7,8. Se você tiver o pH do seu sangue abaixo de 7, você vai entrar em coma, e ao 6,8 com certeza você vai morrer por acidose. Por outro lado, se você chegar a 7,8, você está na iminência também de morrer. Se chegar ao pH de 8, você vai morrer por alcalose. Mas para que o seu sangue esteja em níveis adequados, o pH ideal é 7,35 a 7,45. E o nosso organismo, sabendo da importância do pH do nosso sangue, ela mantém a homeostase. Ela procura sempre manter o equilíbrio do nosso sangue em torno de 7,35 a 7,45. Se, por seu estilo de vida, pela alimentação inadequada, pela bebida inadequada, muito mais alimentos ácidos, quando o seu sangue tende a ir para a acidose, o que acontece? Isso favorece não só o surgimento de células cancerosas, mas também a aderência das gorduras nos vasos, ou seja, facilita o acúmulo de placas de gordura nos vasos e pode levar a problemas cardiovasculares. Mas para que não chegue nos extremos do pH, em relação ao nosso sangue, o nosso corpo tem o que nós chamamos de homeostase, ou seja, a capacidade de procurar sempre manter o equilíbrio do pH no nosso sangue. Isso é chamado também de tamponamento. Como é que funciona esse tamponamento? Então, o nosso organismo funciona da seguinte forma: se você consome bastante alimentos alcalinizantes, ou seja,
principalmente verduras, vegetais, crucíferas, que são algas que são geralmente alcalinizantes, alimentos ricos em cálcio e magnésio e assim por diante. Então, se você consome bastante alimentos que são alcalinizantes, ou consome suplementos que também alcalinizam, como a clorela ou como a espirulina, por exemplo, vamos supor que o pH do seu sangue, de tanto você consumir alimentos alcalinos, ao invés de estar entre 7,45, ela começa a subir mais. 7,46, 7,47, 7,48. O que o seu corpo vai fazer? Opa! O sangue está alcalino demais. Vamos baixar essa alcalinidade para 7,45. Qual é o mecanismo que o seu corpo utiliza para baixar o seu pH? Ele vai retirar alguns minerais que estão alcalinizando demais o seu sangue, como o cálcio, como o magnésio, como o potássio, por exemplo, e vai jogar para os tecidos e para a estrutura óssea. Ou seja, quando você consome alimentos alcalinizantes, você vai estar também fortalecendo a sua massa óssea e vai estar alimentando seus tecidos para que elas também consigam manter o pH alcalino em níveis ideais. Mas por outro lado, se você consome muitos alimentos acidificantes, açúcares, farinhas refinadas, arroz beneficiado, alimentos processados, industrializados, refrigerantes, todos esses alimentos processados são acidificantes. Medicamentos são acidificantes. Todas as toxinas são ácidas. Então, se o seu estilo de vida fizer com que o pH do seu sangue, ao invés de 7,35, baixe para 7,34, 7,33, 7,2, 7,1, o seu corpo vai falar o seguinte: opa, vamos elevar esse pH do sangue. Que mecanismo que ele vai utilizar? O processo inverso. Ou seja, o seu corpo vai retirar minerais como o cálcio, como o magnésio, por exemplo, dos tecidos dos teus ossos e vai jogar para o sangue para aumentar o seu pH. Por isso que cada vez que você consome um açúcar, você fica cariado, não porque o açúcar vai provocar cárie, mas sim porque vai fazer com que o teu corpo retire o cálcio do teu dente, dos teus ossos. Isso vai levar a osteopenia, osteoporose, dentes fracos, e os tecidos que deveriam estar em condição alcalina, ela passa também a ser ácida, favorecendo o surgimento, por exemplo, de doenças. Agora, quando nós falamos de alimentos ácidos e alcalinos, não é questão da acidez. Por exemplo, o limão. O limão, quando você chupa ela tem um pH ácido. E é muito importante o consumo dela, por exemplo, por ser ácido, e ela ajuda muito na digestão. Por isso que nós sempre falamos para você consumir água com limão de manhã, ou então durante as refeições, se você for tomar alguma coisa, água com limão. Mas quando ela for digerida e depois absorvida seus nutrientes, ela é muito rica em minerais alcalinizantes. Então ela é ácida quando você consome, mas lá dentro do seu organismo ela se torna alcalina. Enquanto que os açúcares, por exemplo, refinado, por exemplo, ela é doce, mas tem o pH ácido, né? Ou seja, acidifica o nosso corpo. Portanto, muito importante é o equilíbrio dos nutrientes entre alimentos acidificantes e alcalinizantes. Todos são importantes, mas procure dar prioridade para os alimentos naturais, de verdade, que são mais alcalinizantes, que têm mais cálcio, magnésio, potássio e assim por diante. Quando consome esses alimentos processados, ultraprocessados, são acidificantes, que infelizmente nos dias de hoje as pessoas consomem em volume muito grande. Por isso, a maioria das pessoas, infelizmente, estão com os tecidos com pH inadequado, ou seja, pH ácido. Resumindo, o que acidifica o corpo? Açúcar refinado e todos os seus produtos. Carnes em geral também é ácido, principalmente a vermelha. Ah, então quer dizer que eu não posso comer carne? Não, não é porque ela tem acidez que você não deve consumir. O importante é o equilíbrio. Por isso que sempre que você consumir carne, consuma salada. Sempre o importante é o equilíbrio. Leite de vaca e seus derivados também são acidificantes. Então, cobre, enxofre, iodo, né, são
minerais que são importantes, mas que são acidificantes. Farinha refinada e seus derivados são todos acidificantes. O sal refinado, ele é ácido, mas se você consumir o sal integral, ele já é alcalino. Produtos de padaria, gordura saturada, margarina, açúcar, sal, conservante, todos eles fazem com que o pH seja ácida. Margarina, bebida alcoólica, medicamentos e tudo que tem os antes, né? Conservantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes, esses aditivos químicos, eles também acidificam o nosso corpo, e todo tipo de poluição também acidifica o nosso organismo. E com relação à água, então quer dizer que se beber uma água alcalina é o melhor. Água alcalina com certeza é muito bom. Agora, não quer dizer que só pelo fato da água ser alcalina seja uma água boa, né? Por exemplo, a água do mar, ela é extremamente alcalina, tem pH de 8 em média, mas não é por isso que serve para você consumir, porque depende do que está constituído essa água mineral. Pode ser alcalina, mas se ela for muito alto, por exemplo, em sódio, pessoas que têm problemas renais não podem consumir, não é verdade? Então, depende também da pureza, né, da leveza, do prau dela, do microcluster, a constituição molecular dessa água, então tudo influi. Mas se ela for alcalina, é um ponto positivo. Mas não é consumindo uma água alcalina que ela vai chegar direto no sangue para alcalinizar. Na verdade, mesmo que você beba uma água alcalina de pH 8, 9, que seja, ela não vai chegar no seu sangue com esse pH. O que acontece é que toda água, quando chega no seu estômago, ela vai ser atacado, ou vai ser, né, vai receber o ácido clorídrico que é produzido no nosso estômago, e vai baixar o pH daquele 8 que seja para 2. Todo alimento, toda bebida, quando chega no estômago, ela vai sofrer um processo para chegar no pH 2. E aí, é que depois vai para o intestino. Aí você vai falar o seguinte, então não adiantou nada tomar uma água alcalina. Adiantou sim, porque sempre que você produz o ácido clorídrico, e se o pH for quanto mais alto, mais ácido clorídrico você vai ter que liberar. E o nosso organismo nunca produz o ácido clorídrico sem deixar de produzir o bicarbonato de sódio no seu sangue. Ou seja, produziu ácido clorídrico, lá no seu sangue está produzindo bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio é altamente alcalinizante. Por isso que águas ou bebidas alcalinas, né, ou mesmo a comida alcalina, ela vai estar produzindo o bicarbonato de sódio lá dentro do seu sangue. Entendido? Em geral, nós consumimos mais alimentos ácidos. Por isso é importante você reforçar o consumo de alimentos alcalinizantes. Alimentos ricos, ou seja, alimentos altamente alcalinizantes. Alguns exemplos aqui. Ameixa. Não sei se você já ouviu falar de umeboshi. Umeboshi é uma ameixa japonesa bem azeda, bem ácida. Embora ela tenha aquela acidez, é um alimento extremamente alcalino. É muito saudável você consumir, por exemplo, umeboshi. Assim como sal marinho, lentilha, brócolis, o miso, todos são alimentos alcalinos, algas marinhas e assim por diante. Tudo que for verde, ela é alcalinizante, porque tudo que for verde tem clorofila. E clorofila tem no seu núcleo o magnésio, que é altamente alcalinizante. Portanto, o importante é, entre ácidos e alcalinos que nós precisamos consumir e beber, que tenha sempre uma leve vantagem dos alimentos alcalinos. Porque todo o nosso tecido, basicamente, são alcalinos, com exceção do estômago, da vagina, né, da nossa pele. E com isso, você vai conseguir prevenir de muitas as suas doenças, o seu sistema imune vai estar funcionando muito bem e vai evitar criar um ambiente favorável para o surgimento de doenças, assim como o câncer também. Se você tem dificuldade de consumir alimentos que mantêm a sua alcalinidade, procure utilizar suplementos que também podem ajudar nesse sentido. Por exemplo, a espirulina. A espirulina é conhecida também como uma alga azul. Na verdade, elas são micro-organismos, são cianobactérias.
mas que tem uma grande capacidade de manter, por exemplo, o pH dos órgãos em níveis ideais. Se você quiser saber mais sobre essa espirulina, entra no nosso site ali que tem mais orientação e explicação também sobre esse suplemento e demais suplementos. Ácidos e alcalinos, o importante é o equilíbrio. Muita saúde para você!